Olá, bom dia a todos. Como prometido, estamos hoje trazendo os- a nova apresentação que foi trazida na segunda-feira passada no nosso grupo, que tratou do tema harmonia, saúde e espiritualidade. Eu tinha falado naquele momento de que nós iríamos ter que falar de maneira, embora superficial, mas teríamos que apresentar esse tema com algum tipo de ciência, né? Então, o cientificês, a linguagem científica, vai ter que fazer parte dessa apresentação. Não há como a gente evitar isso. Mas a intenção dessa apresentação é mostrar que saúde, definição de saúde, é muito ampla e ela está definida pelos órgãos oficiais, mas tem uma visão que é muito mais abrangente, que é a visão espiritual da questão. Então, nós vamos começar fazendo uma essa apresentação mostrando alguns aspectos do que seja a saúde e a espiritualidade, e mostrando como a harmonia do ser interfere em ambos os, os temas, a saúde e a espiritualidade. Muito bem, nós vamos então dando sequência e trazemos inicialmente uma figura que é uma figura que mostra uma grande pedra no mar, um iceberg. Essa ideia do iceberg, ela vai nos servir para que a gente compreenda que a parte espiritual está consubstanciada na mente, na, na questão mais sutil do ser humano, e que a mente seria como o mar. E a consciência do que está dentro de nós, do que está fora de nós, quer dizer, a visão consciencial da vida seria uma pequena parte, que é a parte que está na superfície desse grande mar que se chama a mente. Então, o que está abaixo são fatores completamente fora da nossa capacidade de percepção, porque somos inconscientes. Quer dizer, mais de 90% do móvel das ações humanas está exatamente na parte que está submersa. Daí Jesus ter nos mencionado de que nós devíamos vigiar e orar. O vigiar e orar, eles é, é, são, são recomendações que se voltam exatamente para essa ideia de que nós desconhecemos a maior parte das nossas pulsões, né? Pulsão daquilo que nos leva a produzir os atos do dia a dia, do cotidiano de nossas vidas. Assim, essa ideia deve ficar esculpida em nós
para que nós possamos compreender e entender que, ao final dessa apresentação, nós vamos chamar a atenção para a recomendação do benfeitor Emmanuel, que vai nos dizer que nós tenhamos, preguemos o reino de Deus aos nossos órgãos, porque eles são inteligentes e educáveis. E é para a gente poder entender isso, nós temos que primeiro partir dessa imagem aqui, entender que muitos dos nossos pensamentos, muitas das nossas ações estão completamente conscientes. A gente não sabe, por exemplo, o que é que o nosso fígado está fazendo. A gente não sabe o que é que o nosso estômago está fazendo. A gente não tem noção perfeita de por que o nosso coração bate, por que a gente às vezes tem fome, tem sede, né? Quais são os móveis desses sentimentos ou desses sintomas que temos, nós desconhecemos. E muitas das vezes não sabemos bem o que é a saúde e, portanto, também não sabemos bem o que é a doença. E não sabendo bem o que é a saúde e o que é a doença, a gente fica com dificuldade de corrigir a nossa saúde e conquistar, ou melhor, corrigir a nossa doença e conquistar a nossa saúde. Bom, o grande cientista David Bohm, ele é um indivíduo muito respeitado no meio acadêmico, científico, pesquisando as relações entre a consciência e a matéria, ele diz que ambas surgem como independentes e correlatas. Tirar aqui um pouco essa. Tirar aqui a minha imagem está atrapalhando um pouco aqui a. Então, o David Bohm, então, ele diz que ambas, a consciência, ambas surgem como independentes, mas estão juntas, ou seja, estão correlatas, mas não à toa, não por casualidade, porque elas são, na realidade, projeções englobantes de uma realidade superior. O que seria essa realidade superior? Essa realidade superior é a realidade espiritual, é o espírito, a qual não é matéria, nem é consciência. Então, matéria e consciência caminham juntas, são correlatas, né? E surgem independentemente uma da outra. E não é uma coisa casual, isso, existe um planejamento para que isso surja. O David Bohm faz essa afirmativa. Essa afirmativa do David Bohm está relatada no livro Trilha da Transformação, que é uma publicação da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Um livro escrito por diversos autores e que trata muito desse tema da saúde e da consciência. Então, o mundo da consciência, diz ele, o David Bohm ainda, é ilimitado e vai sempre ao rumo dos territórios inexplorados da vida. Nesse território inexplorado da vida é o local onde o Criador continua criando, continuamente cria o tempo inteiro. E o espírito humano, nós co-criamos com o Criador. O corpo físico nosso, ele não é uma matéria, ele é um microscópio, um microcosmo energético que governa o campo da autocura, inclusive. Ou seja, o Debu vai afirmar que nós seremos capazes de produzir uma cura chamada autocura, cura que nós próprios realizamos, se nós tivermos um pouco de domínio sobre essa visão de que somos co-criadores com Deus.
sentido de saber se perceber que saúde e doença não são uma antagônica da outra, porque, na realidade, a ausência de doença não significa que a pessoa tem saúde, uma vez que a saúde é a harmonia de três fatores essenciais. Segundo a OMS, esses fatores seriam o bem-estar psicológico, o equilíbrio orgânico e a satisfação econômica. Quer dizer, a pessoa está segura. A questão da segurança é muito importante. Nós estamos vendo hoje as pessoas aflitas com a pandemia, porque as coisas estão paradas, as pessoas estão em casa, não estão trabalhando, não estão produzindo. E a coisa é tão estranha e tão séria que quando a China parou de produzir por causa do início da pandemia lá na China, se analisava pelos satélites que o ar sobre o território chinês estava ficando limpo. E agora já começou a China a funcionar, as fábricas, etc., e já começa a aparecer um monte de poluição aérea que os satélites estão observando e as pessoas estão vendo isso com satisfação. Porque não é assim, a China está voltando a produzir, e se a China voltar a produzir, vai o planeta todo vai, a economia vai rodar e vai melhorar para todo mundo. Quer dizer, nós ainda estamos julgando as coisas de uma maneira meio equivocada, quando a gente está tão preocupado de limpar o ar do planeta. No livro integral, ou melhor, no livro O Homem Integral, de Joana de Anjos, ela vai informar para nós que as transições sociais, com mudança das escalas de valores e a quebra das convenções, levam a excessos e pode levar também para a anarquia. Gera conflito das emoções, dificuldades econômicas e patologias sociais. Exatamente o que está acontecendo agora, né? E que isso vai determinar, vai terminar por afetar o indivíduo ele próprio. Na realidade, os indivíduos estão presos em casa, mas estão ansiosos por voltar para a rua para buscar o prazer. As pessoas ainda não aprenderam que pode existir prazer em estar na quarentena, pode existir o prazer de estar com a família, cozinhar juntos, estar conversando, sentando à mesa, coisa que a gente já não fazia mais. Então, esse prazer que é buscado é um prazer que apenas serve para compensar a aflição, para compensar a angústia que as pessoas vivem normalmente, porque ainda não aprenderam a viver dentro do Evangelho, dentro das leis sábias, as leis naturais, as leis de Deus, que estão justamente escritas na consciência humana, conforme está no Livro dos Espíritos, na pergunta 621. O Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem que estão escritas a lei de Deus na consciência. Então, essa busca pelo prazer, ela reduz o senso de dignidade pessoal, que muitas vezes é substituído por uma condição de astúcia. Quer dizer, passar o outro para trás, enganar alguém, fazer alguma coisa para poder obter o prazer, até o prazer mórbido de se sentir melhor porque enganou alguém. Isso existe muito ainda no nosso meio. E vai, então, criar um adoecimento porque facilita a instalação de patologias de origem obscura. Muitas delas conhecidas, né? Muitas delas, as patologias são conhecidas. Embora os agentes sejam quase sempre ignorados. A gente quase não sabe exatamente quais são os agentes
provoca a doença. Agora mesmo está se discutindo, né, no Covid-19, que provavelmente que é uma molécula de ácido ribonucleico envolvida por uma capa de gordura, que entrando no organismo ela é capaz de mobilizar o sistema imunológico, e esse sistema imunológico dispara uma tempestade de, de enzimas, de substâncias é, vasoativas, enfim, de várias substâncias que acabam lesando o parênquima pulmonar, o parênquima hepático, o parênquima renal, podendo levar até a uma lesão de múltiplos órgãos que pode desenvolver até a morte do corpo físico, né? Então a gente vê que essas questões ainda estão em estudo, os protocolos estão em andamento, mas já se percebe como que o comportamento, nosso comportamento, a nossa visão da vida, a nossa visão do mundo, né? A nossa concepção de nós próprios, como interfere na questão da saúde e da doença. Quando a Organização Mundial de Saúde fez a sua definição, nós poderíamos dar outros três elementos. Quer dizer, na realidade, a falta de saúde é uma desarmonia entre o corpo, o espírito e a alma. Ou melhor dizendo, o corpo, o espírito e o perispírito, que é o corpo espiritual, do qual nos fala Paulo de Tarso, falando do corpo animal e do corpo espiritual, que é esse corpo sutil que, vamos dizer assim, rege e cria o nosso corpo físico. Isso é um tema para uma discussão em outro momento que poderia ser feita num outro momento, para que a gente possa entender melhor como que funciona essa tríade, corpo, espírito e perispírito. Mas é importante, por agora, que a gente só entenda que esses três elementos têm que estar harmonizados. Como dizem alguns esotéricos, tem que estar em alinhamento, alinhados. Se você desalinha, você torna a situação difícil e o indivíduo adoece. Uma das coisas que nos leva a produzir essa descompensação é a criação dos hábitos. Os hábitos são estudados por vários estudiosos e existe aquilo que a gente chama de loop do hábito. Quer dizer, como é que um hábito se forma? Um hábito se forma porque a gente cria uma rotina. E essa rotina ela é estimulada por uma situação que a gente chama de deixa. E essa deixa leva para a rotina, e a rotina leva a uma condição que é cerebral, que é a recompensa. Então, a gente tem aqui um exemplo, que é a gente termina de almoçar, né? Comeu, terminou de comer, né? E aí sente o gosto da comida na boca. E aí quer buscar retirar aquele gosto da comida da boca. Então, o que a gente faz? A gente escova os dentes, a gente toma um cafezinho, come uma fruta, toma um suco, come uma sobremesa, né? E aí essa sobremesa, por exemplo, pode ser uma fruta, pode ser um doce. Eu, por exemplo, adoro comer doce. Eu acho que ficar sem doce, para mim, é uma verdadeira punição. É um docinho, depois de comer a comida, né, que já foi satisfatória, mas a gente quer aquela compensação. Então o cérebro sente o prazer e o sabor doce e a sociabilização do encontro com aquele elemento. A gente vai ficando se sentindo recompensado, né, com aquela coisa gostosa que a gente acabou de comer. E isso leva a gente buscar novamente a deixa, quer dizer, o estímulo que vai nos levar novamente à rotina e essa recompensa.
Daí é chamado de looping, né? Looping do hábito. Quer dizer, uma coisa que gira, que roda em torno de nós. Então, nós temos isso. E quando a gente, esse looping do hábito, ele pode se formar não só por esse exemplo que a gente deu aqui, mas, por exemplo, o hábito da gente falar mal dos outros. Entrar no mesmo sistema. Alguém fala alguma coisa, a gente já tem aquele hábito ruim, a gente fala mal do outro, sente uma recompensa, assim, fizemos uma fofoca, né? E aí, daqui a pouco a gente está fazendo de novo, assim, não devia ter feito aquilo, mas como a gente às vezes come doce, assim, não devia ter comido tanto doce, não vai me fazer bem. Mas a gente fala mal também dos outros. A gente tem a porção de outros hábitos ruins, né? E que vão virando vícios, né? Mas esse tema também, hábitos e vícios, vai ser discutido num outro momento, num outro vídeo que a gente vai colocar para vocês aqui. Bom, então, essa ideia do loop do hábito tem que ficar na nossa cabeça, porque para a gente sair de alguns hábitos que a gente reconhece que não são bons, que não são satisfatoriamente positivos, nós devemos ter que romper com a deixa, retirar a deixa, né? Então, por exemplo, almoçou, mas eu vou tomar, depois da comida, vou tomar água. Vou ter a recompensa da água, porque a recompensa da água é menos lesiva do que comer uma quantidade, às vezes, excessiva de doce, né? A gente tem uma deixa, alguém fala mal de alguém, a gente pega a deixa e faz um elogio para aquela pessoa, né? Procura ver nela alguma coisa boa, útil, porque todos nós temos coisas problemáticas, temos dificuldades, mas também temos qualidades, outras que poderiam ser exaltadas nesse momento, né? Então, essa ideia do looping do hábito é muito importante, porque ela vem com a evolução do cérebro, né? E na psicografia de Chico Xavier, André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, vai descrever que a organização do sistema nervoso central vai se formando a partir de uma consciência fragmentária. Quer dizer, os seres mais primitivos, que são consciências fragmentárias, André Luiz informa isso, que existem os arquitetos divinos, os engenheiros siderais, espirituais, que criam a consciência fragmentária e que serve para a construção do o cérebro dos pequenos animais. Já pequenos animais vão formando seu cérebro. Esse cérebro que nós conhecemos, ele vem desde os animais mais primitivos. Então, e ele vai chamar isso de um maravilhoso ninho da mente. Quer dizer, a mente se aninha nesse local. A mente, o cérebro é o ninho da mente. É ali que a mente se localiza, dando então a entender que o tecido nervoso permite uma ampla exteriorização da mente e a captação das informações externas que são necessárias à vida de relação e à própria economia interna do indivíduo. Então, a gente vai percebendo que nesse mesmo livro, nessa mesma psicografia, num outro livro de Chico Xavier, nós vamos encontrar uma ideia muito interessante no livro No Mundo Maior, que quando o orientador Calderaro vai descrever o cérebro como uma casa de 3 andares, na qual o primeiro andar guarda as experiências ancestrais, ou seja, as experiências das vidas passadas, desde que a gente passou pelo reino vegetal, animal e chegou até o reino onde nós nos encontramos hoje. Vai sendo tudo arquivado ali. Portanto, ali, portanto, estão armazenadas as características distintivas trazidas dos reinos que já habitamos no passado. E temos uma estrutura do cérebro chamada hipotálamo,
que vai nos dar a sensação de fome, de sede, de desejo sexual, de, de, até de medo também, porque está ligado com o sistema límbico, que é a zona do cérebro, nós vamos falar daqui a pouco, que é a zona intermediária da emoção, onde a gente armazena os medos, que são atitudes protetoras, porque medo faz parte da vida, tem que ter medo. Quem não tem medo não está bem harmonizado na sua estrutura mental. Então, o primeiro andar é o andar do instinto, das coisas trazidas dos reinos anteriores. Então, o coração bate, o pulmão respira, o fígado trabalha, o intestino funciona, tudo funciona harmonicamente e instintivamente, sem que a gente perceba. Todas essas impressões trazidas das vidas anteriores, trazidas das experiências transatas no nosso processo evolutivo. No segundo andar, o Calderaro vai dizer que lá estão armazenadas as conquistas dos dias de hoje, aquilo que a gente chama de aqui e agora, os interesses imediatos, os quais mantêm as ideias no hoje. A gente resolve, quer fazer isso, quer fazer aquilo, o que eu vou fazer quando acabar essa quarentena, o que eu vou fazer hoje para comer, o que eu vou resolver agora, o que eu tenho que trabalho que eu tenho, quem trabalha está no home office trabalhando, o que vai realizar agora, vou fazer, que trabalho, que coisa devo fazer. Então, isso estaria na parte intermediária, no segundo andar da casa. E no andar superior, no terceiro andar, então, estariam as conquistas sublimes do futuro. Os interesses de elevação espiritual, o desejo de avançar e progredir, tornando-se cada vez uma pessoa melhor. Essa forma de interpretar a casa mental como uma casa de 3 andares foi escrita na psicografia de Chico Xavier dos anos 40, 1940, 45, por aí, 44, 47, não lembro bem exatamente a data, mas foi nos anos 40. E só muito mais tarde, cerca de 50 anos depois, é que a ciência vai trazer essa ideia, como nós vamos ver depois. Mas, seguindo ainda na formação e evolução do sistema nervoso, nós vamos verificar que o processo evolutivo vai organizando e criando os veículos de manifestação. O que são os veículos de manifestação? Os veículos de manifestação são o corpo, o espírito e o perispírito. Né? Então, nós temos a manifestação a nível psíquico, né? A dispensa, no dizer de André Luiz, do fluxo mento, na mente, eletricidade, magnético. Mento eletromagnético. Ou mento físico-psíquico. Isso aqui é um fluxo de energia que é captado no meio ambiente e que se junta com a energia que está interna na pessoa e vai produzir, em última análise, a vida e o processo evolutivo que vai organizando e criando esses veículos. No corpo físico, o perispírito, todos esses meios, todos esses princípios, esses veículos de manifestação são gerados a partir dessa energia mento-eletro-psíquico-magnética. Bom, nos peixes, por exemplo, essas expressões cerebrais, os peixes já têm cérebro, são reduzidas. Mas quando vai avançando, né, nós vamos vendo que vai se formando no embrião uma parte chamada ectoderma, né, que tem 3 vesículas. Uma vesícula anterior, uma vesícula média e uma vesícula posterior. Então, a anterior, a média e a posterior. Que vão dar origem, então, ao prosencéfalo, uma parte mais aqui na frente, o mesencéfalo mais no meio e o romboencéfalo, que é a região romboide, que fica na parte posterior. Então, esse processo vai se fazendo gradativamente, né?
começa nos peixes, vai para os anfíbios, depois para o réptil, depois vai para os mamíferos mais complexos e tal, até os mamíferos superiores, até chegar nos antropóides e no homem. Nos anfíbios, por exemplo, esse avanço é apreciável. Por exemplo, nos répteis, nós já temos o aqueduto de Silvius, que é uma zona onde o líquido encefálico, né, ele já circula ali. E é um grande avanço, porque já permite ali, nesse espaço, a criação de uma glândula que é importantíssima, que é a glândula pineal. Essa glândula, ela é conhecida como uma glândula que serve para abrir a vida de relação, quando a gente chega à adolescência, incumbida também de cuidar da manifestação dos caracteres sexuais secundários, mas depois, segundo a ciência, ela se atrofiaria na adolescência e não teria mais função. Mas, na realidade, ela tem a possibilidade de entrelaçar o plano físico com o plano espiritual. Isso aí hoje já tem, inclusive, estudos de graduação, de pós-graduação e até pós-doutorado, de doutorado e pós-doutorado, estudando essa glândula e mostrando que ela tem uma função psíquica extremamente importante, sendo como se fosse um telefone celular na nossa cabeça, que serve para a gente se conectar com o mundo extrafísico, com o mundo espiritual. Quando vai se avançando mais, a gente desenvolve melhormente os sentidos, né? Aqueles 5 sentidos conhecidos, o tato, o paladar, a visão, o olfato e a audição, que vão permitir uma melhor percepção do meio ambiente e vão favorecer as complexas ações da manifestação da vida. Mas todo mundo fala muito nisso, essa é até uma questão até assim, popular, até conhecida, de que se fala assim, aquele indivíduo tem o sexto sentido. Tem até um filme com esse nome, o sexto sentido. Então, o sexto sentido seria um sentido da conexão com a glândula pineal com o mundo espiritual. Aliás, o filme Sexto Sentido, com Bruce Williams, né? Que é um filme muito interessante, porque mostra uma criança que tinha mediunidade, que via os espíritos. E tem uma cena que eu pergunta ao Bruce Willis, que era o médico, pergunta, tem alguém usando uma serra aqui, aqui uma ferramenta aqui barulhenta, vocês vão perdoando aí. Está todo mundo em casa fazendo alguma coisa. Não, então não dá para a gente evitar que isso aconteça. Então, o Bruce Willis, que era o médico psiquiatra, pergunta para o menino, assim, como é que o que você vê? Não, eu vejo os espíritos. Mas você vê o que é nos caixões? Ele diz assim, não, o tempo inteiro. Aí ele fica assustado, o tempo inteiro, os espíritos, e ele via mesmo, né? Tem inúmeros exemplos que poderiam ser mostrados aqui, além desse que eu acabei de citar, que é do filme. Mas é muito comum as pessoas que têm visões, que não tem nada a ver com um problema psiquiátrico ou psicótico. Não tem nada, não é um surto psicótico. A própria doutora Fanbach, que é uma psiquiatra americana, em seus livros, vai descrever que ela era uma pessoa paranormal que tinha essa visão e ela vai trabalhar muito depois que ela começa a ter essas ideias, essas experiências, ela vai trabalhar muito a ideia da morte. Os livros dela são interessantíssimos. Doutora Helen Van Pack, não deixem de ler as obras dela. Então, a expressão mecânica, que é favorecida por um processo que não está dentro do gene, mas é de fora, é uma coisa epigenética, e a renovação das células nervosas que vai se fazendo pelo processo respiratório, uma vez que a gente, pela respiração, capta as energias que vêm de fora para dentro, né? Os orientais costumam falar muito
numa substância chamada prana, que estaria junto com o ar que a pessoa respiraria. Mas, na realidade, há uma série de substâncias que o ar é um intermediário, é, é um elemento medianímico de muitas substâncias que ainda desconhecemos. E essas substâncias que adentram o nosso organismo vão ser trabalhadas lá no interior das células, numa parte, num elemento figurado da célula, chamada mitocôndria. A mitocôndria é a casa de energia da célula, né? Se a gente respirar fundo, está ativando as mitocôndrias. Ninguém vai sentir as suas mitocôndrias. Se você respirar fundo, não vai sentir a mitocôndria, mas elas estão lá, estão trabalhando para você e produzindo substâncias, como por exemplo a adenosina trifosfato, que é uma substância que armazena a energia que vem da respiração e vem do alimento que a gente come, e vai servir para todas as funções do nosso corpo. Então, a produção nessa mitocôndria vai haver a produção do gás carbônico, né? Os elementos nutritivos entram ali, são transformados e vai armazenando a energia por mecanismos enzimáticos, como que ocorre na contração muscular, por exemplo. Existe um complexo contráctil no músculo chamado actina e miosina, que elas se juntam e formam um complexo actomiosina. Quando elas se encontram e se contraem, produz a contração muscular. E isso tem uma ação enzimática sobre essa adenosina trifosfato, que eu falei para vocês. Então, ela tem uma função adenosina trifosfatase, que libera a energia da adenosina trifosfato, que é onde está na mitocôndria, fabricada pela mitocôndria, onde está armazenada a energia que vem dos alimentos e que vem da respiração. Então, essa é uma forma. Outra forma seria a ação da adrenalina, o neurohormônio adrenérgico, que reduz a resistência da membrana do coração ao sódio, produzindo aí a facilitação da contração muscular do coração e o batimento cardíaco, né? O batimento cardíaco se faz pela entrada de sódio na membrana do marca-passo, fazendo com que o coração se contraia. Essa é a explicação de por que o coração bate. Todos esses mecanismos, há muitos outros, né, são uma interação, porque o processo evolutivo vai aperfeiçoando essas, esses elementos, esses circuitos enzimáticos, esses circuitos de substâncias ubíquas que vão fazendo com que o organismo todo funcione como uma verdadeira máquina produtora de energia. Bom, todas essas ações são realizadas com o comando da mente. A mente é que vai fazer isso. E a mente está sob a regência do centro de força coronário, que é um centro de força que fica no alto da nossa cabeça, conectando o indivíduo ao todo, ou seja, as forças superiores. E fica ligado ao centro de força cerebral, né? No qual, que é outro centro de força, que está abaixo do coronário, abaixo tem o centro cerebral, né? E depois tem aqui o laringeu, aqui o cardíaco, e por aí vai. Não é o tema de hoje a gente discutir esses centros de força. A gente só está citando para que a gente saiba que nessa força cerebral, na qual a mente, de forma lúcida, clara, ou não tão clara assim, subliminar, vai trabalhando, vai mantendo o fluxo de energia que é necessário à manutenção da vida. Então, e tudo isso depende do sistema nervoso. Então, saindo dos indivíduos que são unicelulares e chegando aos indivíduos
tem muitas células, né? E caminhando depois para os invertebrados, que carregam um aglomerado de células nervosas no embrião, por invaginação dessa camada chamada ectoderma, os vertebrados vão controlar o sistema nervoso central primitivo, o que envolve milênios e vai redundar na formação ainda dessa caixa fantástica, desse computador maravilhoso que a gente chama de cérebro, que abriga, né, presente, passado e futuro. Então, voltando para a referência lá da casa mental citada pelo Chico Xavier, no José Luiz, no livro do Mundo Maior, na descrição do orientador Caldeirão. 20 anos depois dessa obra do Chico Xavier, um cientista chamado Paul MacLean, em 1991, ele criou a ideia do cérebro triúnico. Então, nós vamos ver que uma estrutura na qual, no centro, lá no centro, né, nós temos o chamado cérebro primitivo, ou o arquipálion, né, que é da autopreservação e serve também para agredir. Mas a agressão não é no sentido de produzir agressão, é no sentido de defesa, de se defender. Está tudo ali. Então, quando a pessoa está muito irritada e faz uma coisa automática, geralmente está movimentada por essa estrutura que é o cérebro primitivo ou o cérebro, esse cérebro mais íntimo, mais também que tem um outro nome que está ligado com os lacertídeos, né? Cérebro bem mais primitivo. Avançando, como se fosse uma casca de cebola, né? A gente por fora, você tem a parte interna, agora por fora, né? Está em amarelo aqui está dando para vocês verem, nós temos a parte intermediária. Então vocês vejam que mais ou menos igual aquele negócio da casa mental. É um pouquinho diferente. Isso aqui foi 20 anos depois, mas não é tão amplo quanto aquilo que está lá no livro No Mundo Maior. Mas já vai o cientista dizer que o cérebro, essa parte que recobrem aqui em amarelo, é a parte intermediária do cérebro, ou é o palio-palio, ou também chamado de sistema límbico. Né? Enquanto aqui, o reptiliano, né, que é essa parte mais interna do réptil, que é o cérebro primitivo da agressão, da autopreservação, esse mais do meio aqui, ele é ligado mais com o sistema límbico, com as emoções, mais com o medo, a raiva, com essa parte mais emocional. E a parte de fora, mais superior, a última camada, seria o cérebro racional, ou neocórtex, ou neopálio, que seria a estrutura para as tarefas intelectuais. Então, essa ideia do Paul MacLean, desse cérebro chamado cérebro triuno, ou seja, o 3 em 1, tem muita relação com aquilo que está lá no livro No Mundo Maior, do Chico Xavier. Mas aqui ainda não se fala, porque não se leva em consideração o espírito, não se fala das estruturas do andar superior, que levaria o indivíduo à busca da sua autotranscendência. Isso ainda não foi contemplado aqui. A ciência está avançando nesse caminho, mas em 1991, Paul MacLean ainda não teve oportunidade de falar nisso, enquanto que já lá no livro do Chico, já se tratava dessa estrutura que é voltada para as coisas espirituais, está ligada com esse centro de força que eu chamei de coronário, o centro da coroa. Voltando lá na recompensa do luto e do hábito, nós temos dentro do cérebro, e aqui está um cérebro representado aqui, né? Nós temos
temos aqui um circuito em que a córtex pré-frontal, um núcleo chamado núcleo accumbens, e uma área tegmental ventral, que está já nos núcleos da base, embaixo, ela é chamada de circuito de recompensa. É ali que a gente, quando faz alguma coisa prazerosa, sente o prazer e depois sente desejo de voltar a fazer aquela mesma coisa. Então, esse é o circuito da recompensa. Para que a gente veja como a aplicação disso prática é importante, há pesquisas demonstrando que crianças nas quais, aos 6 anos, desenvolveram-se hábitos de buscar religiosidade. Vejam bem, religiosidade não está aqui para a igreja, para rezar, não é só isso não. É o respeito ao outro, é o respeito à divindade, o auto-respeito a si mesmo, né? O desenvolvimento de atividades musicais. Todas essas ações são ações de religiosidade, né? Então, se até aos 6 anos a gente desenvolve esses desejos, essas premissas de religiosidade na criança, ao chegar à idade 23 anos, idade adulta, a gente verifica que essas pessoas são muito mais sensíveis às mudanças. Ou seja, são muito mais tolerantes, são muito mais resilientes, são muito menos sensíveis a adotarem vícios destrutivos. Quer dizer, geralmente são jovens que não adquiriram vícios como o fumo, a bebida e as drogas ilícitas. E desenvolvem uma melhor aceitação das frustrações e desenvolvem também menos doença depressiva, doença síndrome do pânico, etc. Isso é importante que a gente compreenda, porque isso é uma pesquisa científica da qual nós retiramos apenas um excerto pequeno só para a gente justificar aqui o assunto que nós estamos trazendo. Bom, vamos agora discutir a mente e as doenças. Então, podemos dizer que as energias que são produzidas pela mente, quem diz isso é André Luiz no livro Evoluções dos Mundos. Se essas energias são de caráter eletromagnético, porém ainda não podem ser captadas pelos dispositivos de pesquisa científica disponíveis. Mas os seus efeitos já podem ser observados na resposta biológica produzida. Então, a gente pode dizer que essa energia ela é uma forma de matéria, porque, vejam bem, que pensar queima glicose e produz calor. Portanto, a onda mental é uma onda material. E o que queima glicose e produz calor é matéria. Nos seus efeitos estão alterações que podem causar doença e podem causar saúde. Com a participação sempre, evidentemente, da genética, do sistema imunológico, que é sensível às manifestações. Isso é um comentário nosso. A gente sabe que quando a gente nasce, pode já estar desde muito cedo produzindo células alteradas que podem produzir o câncer. Mas a estrutura do nosso sistema de defesa imunológico tem uma célula chamada célula K, que não deixa que essa célula alterada progrida. Portanto, cada vez que tenta uma célula sair da rotina e desenvolver um tumor, ela é submetida a um processo que a gente chama de apoptose, ou seja, ela é destruída pela célula K do sistema imunológico. Mas quando a gente está deprimido, está mal resolvido, está irritado, vive reclamando, essa célula K pode ficar meio boba. E aí as células
rebeldes, né, vamos chamar assim, podem escapar e podem produzir um tumor. Então, uma das teorias que explica o câncer é exatamente essa. Que o sistema imune não foi competente para bloquear aquele grupo de células e elas escaparam e produziram o tumor. Bom, então, nós sabemos hoje que o arsenal terapêutico que nós possuímos, o médico prático possui, especialista, de todas as áreas, não é só o imunopatologista, mas todos os médicos, os clínicos, os cirurgiões, os nefrologistas, os cardiologistas, os gastroenterologistas, os clínicos, os ginecologistas, obstetras, pediatras, todas as especialidades médicas, é muito grande esse arsenal. A gente tem um conhecimento hoje que cresceu exponencialmente. Dos anos 50 para cá, tudo cresceu muito. São milhares de vezes, percentualmente, algum aumento do conhecimento. Hoje, na área da imunologia, nós dispomos de substâncias que bloqueiam a imunoglobulina E, que é a imunoglobulina que produz alergia. Temos os bloqueadores de inflamação, chamados bloqueadores de leucotrienos. Temos as interleucinas positivas, que também temos interleucinas, por exemplo, a interleucina 6, quando ela é produzida em grande quantidade, ela é pró-inflamatória. E agora, na infecção pelo vírus, pelo Covid-19, a gente tem verificado que a quantidade de interleucina 6 é muito grande, que é um marcador do quadro chamado tempestade inflamatória, que é um quadro grave que produz muitas das lesões que nós estamos vendo na radiografia, nos exames de imagem, tomografia, etc. Bom, já temos então estimulantes do sistema imunocelular. Estou aplicando agora para os meus pacientes de alergia um estimulante que nós chamamos de VERIC, que é para estimular o sistema imunocelular, que é um dos braços da imunologia. Isso é uma coisa que se usa hoje com a maior facilidade. Todos os meus pacientes que estão no momento em andamento de imunoterapia estão fazendo uso do VERIC, que é uma substância que foi criada a partir do fator de transferência, que antigamente era retirado o soro da mãe, retirado os linfócitos competentes e aplicado, por exemplo, na criança, para melhorar a imunidade. Hoje não se faz mais isso, porque depois que veio a AIDS, a gente evitou trabalhar com produtos de sangue. Não tem se evitado fazer isso. Mas já temos esse estimulante do sistema imunocelular, que é bioquímico, que funciona muito bem. Temos imunoglobulinas, chamadas hiperimunes, que servem para bloquear determinadas doenças, e imunodeficiências, etc. E tal. E muitas outras substâncias, né? De Jenner até chegando a Fontpierre, e de Pasteur até Sabin, os recursos cresceram muito. Vacinas, soros, se refinaram muito. E hoje a gente sabe que se pode produzir tudo isso por engenharia genética. Nós saímos da era newtoniana cartesiana e já estamos na era einsteiniana quântica, né? Mas continua ainda o antigo, pensamento e vontade, gerindo todas essas ações. Porque a gente pode aplicar remédio, pode aplicar recurso, mas se não houver o pensamento elevado e a vontade forte gerenciando a vida da criatura, nada vai ajudar, porque, como nós vamos ver mais adiante, essas coisas podem ser jogadas até fora, que não vai fazer efeito nenhum, que depende tudo do hospedeiro, depende daquele que está
sendo invadido daquele que está sendo tratado. Então, já encaminhando para o final, nós vamos ver uma visão filosófica da questão. A visão filosófica da questão é quando falamos do grande filósofo alemão chamado Hegel. Então, a equação de Hegel. Hegel foi um filósofo alemão que criou uma equação séria, em que nós temos a tese, uma opinião qualquer, uma tese contrária, que é chamada de antitese ou antítese, e juntando as duas, unindo as duas, a tese e a antítese, nós formamos aquilo que se chamou a síntese. A síntese é a solução dos problemas. Todo problema carrega em si mesmo a sua própria solução. Então, você tem uma tese, tem uma antítese e tem a síntese. Sempre o problema carrega em si mesmo a sua própria solução. Se a gente analisar bem o problema, vai ver que a solução está dentro dele. Então, nós vamos ver isso aqui na filosofia, quando vemos que Sócrates, o pai da filosofia, vamos dizer assim, que preside a filosofia ocidental como um todo, a filosofia grega que veio lá de Sócrates, ele vai nos prescrever que nós devemos ter cuidado conosco mesmo. Quando ele vai nos mencionar que nós precisamos conhecer a nós próprios, quer dizer, conhece a ti mesmo. Essa é a forma clássica para você dominar seu próprio eu. O autoconhecimento, o cuidado consigo mesmo. Mas o discípulo dele, que foi o criador da filosofia peripatética porque ele caminhava falando, explicando, então, por isso chamado de peripatética, né? O Aristóteles, ele vai te ensinar que ele cuidava muito das coisas que estavam fazendo dissecação de animais, ele estudava o meio ambiente, e ele vai, numa síntese da sua obra, ele vai dizer: é preciso que a gente tenha cuidado com o outro, é preciso que a gente tenha cuidado com o meio ambiente. Então, enquanto Sócrates manda cuidar de si mesmo, o Aristóteles manda cuidar de todos, manda cuidar do meio ambiente. Então, a ideia de Sócrates é a tese, e a ideia de Aristóteles é a antítese. Mas muito bem, e a síntese? Qual seria a síntese? A síntese vem o maior filósofo de todos os tempos, que é Jesus de Nazaré, quando ele prescreve: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra de ouro, que é, vamos dizer assim, o grande remédio para a cura integral, para a cura perfeita, para a autocura, para a cura, ou melhor dizendo, para o não adoecimento. Aquele que ama e que ama o próximo como a si próprio, e primeiro tem que amar a si próprio, porque se a pessoa não ama a si próprio, como é que vai amar os outros? Tem que amar primeiro a si mesmo. Aquele que ama a si mesmo, que ama integralmente a si próprio, profundamente, e que ama ao seu próximo como a ele próprio ama, ele não adoece. Quem ama não adoece. É um título também de um livro muito famoso, né? Quem ama não adoece. Então, essa ideia do amor ao próximo como a si mesmo é fantástica, porque ela é altamente curativa. E é isso que está faltando no mundo. As pessoas estão muito preocupadas com as suas coisas, com o seu umbigo, e não ficam preocupadas com os demais. E há um egoísmo muito grande na humanidade. Enquanto o egoísmo é, se manifestar da forma que vem se manifestando, nós não teremos nenhuma chance de termos saúde, apesar do grande arsenal terapêutico que a medicina e que os médicos dispõem. Isso é uma verdade candente, né? A saúde é um quadro de harmonia integral do indivíduo com ele mesmo. Essa definição de saúde como harmonia da alma é de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Essa ideia de que temos que estar harmônicos conosco próprios, e quando a gente fala harmônico consigo próprio, está falando harmônico com os demais.
harmônico com a divindade, harmônico com seus irmãos, harmônico com toda a humanidade. Essa ideia é a ideia principal. Talvez essa ideia aqui eu pudesse ter começado essa apresentação com essa ideia da tese, antítese e síntese e encerrado, porque isso aqui reduz tudo a isso aqui. Aliás, Jesus já tinha dito que todas as filosofias, todos os, os grandes avatares do conhecimento tinham reduzidos as suas teorias, os seus ensinamentos, a essa regra, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, que isso reduziria a lei e os profetas. A todas as leis e os profetas ficam reduzidas ao amor por si mesmo e o amor ao outro. O alto amor e o halo amor. Essa é a ideia que ainda não aprendemos a conquistar. Para preservar as defesas e curar de verdade, é preciso pregar o reino dos céus aos nossos órgãos, que está incluído com isso que eu acabei de falar aqui anteriormente, né? Pregar o reino de Deus aos nossos órgãos, como é que a gente vai fazer isso? Amando uns aos outros, como Jesus nos amou, amando uns aos outros, como nós amamos a nós próprios, querendo ao outro aquilo que queremos para nós, e não querendo para os outros aquilo que não queremos para nós. Chico Xavier, na lição 51 do livro O Pão Nosso, vai dizer que nós temos que pregar esse reino dos céus aos nossos órgãos, que são sábios e que são educáveis. E vai dizer que sem isso, os medicamentos, vacinas, soros, etc., por mais preciosos que sejam, serão providências destinadas ao lixo comum. Então, é uma expressão forte do Emmanuel, terminando essa lição 51 do livro Pão Nosso. É para nós refletirmos, pensarmos e tentarmos adotar isso. Bom, aqui nós encerramos a nossa apresentação. Agradecemos muito a todos por estarem aqui e pedimos para vocês colocarem aí um like e botar um joinha aí e se inscreverem no nosso canal e aguardem que outras apresentações desse mesmo nível virão aqui para que nós possamos trabalhar essas questões. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e abençoe a todos, que possamos preservar a nossa saúde e quem está doente que possa ter fé e esperança, porque irá conquistar a saúde. Se souber entender aquilo que a doença está ali me ensinando, aquilo que a doença está ali me ensinando. Eu vou me despedir desejando muita paz a todos, que o carinho do Mestre do Senhor possa envolver o coração de todos nós e que possamos chegar a bom termo nas nossas atividades. Fiquem com Deus. Obrigado por terem assistido e por terem tido a paciência de estarem conosco até aqui.